Oi gente, tudo bem? Vocês devem estar estranhando um pouquinho o cenário de hoje. Acontece que o cenário que eu tô acostumada a gravar, eu tô tendo muitos problemas com relação a barulho. Sempre tem muito cachorro latindo, então resolvi testar um cantinho diferente hoje. Espero que vocês gostem. Ainda não é nada definitivo, é tudo muito provisório. Tô tentando trazer o melhor pra vocês aqui. Então tô sempre testando locais novos, iluminação nova. E aí o que ficar melhor, a gente deixa como definitivo no canal, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês já deixarem o like de vocês aqui embaixo, porque isso me ajuda demais a fazer o canal crescer. E também queria pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários quais casos vocês querem ver aqui no canal. O caso de hoje foi um pedido da minha mãe, com o intuito de alertar os jovens a sempre informar os pais aonde estão e nunca mesmo mentir sobre isso, porque pode ser muito perigoso. Então é isso, vamos lá começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês a história da Liana Friedenbach e do Felipe Café. Liana Bay Friedenbach nasceu em 6 de maio de 1987 em São Paulo. Ela morava com seu pai Ari Friedenbach e sua mãe no bairro de Jardins, também em São Paulo. Liana sempre chamou a atenção por ser uma menina muito bonita. Ela tinha longos cabelos escuros, olhos verdes e estava sempre muito bem arrumada. Quando tinha 16 anos, Liana estudava no Colégio São Luís e foi lá que ela conheceu Felipe e logo eles se apaixonaram e começaram a namorar. Felipe Silva Café era 3 anos mais velho que Liana. Ele nasceu em 1º de julho de 1984 e morava com a sua mãe, uma enfermeira chamada Lenice, no bairro da Saúde, em São Paulo. Os pais de Felipe se separaram quando ele tinha 12 anos de idade e ele tinha um estilo de vida bem mais humilde que o de Liana. O pai de Liana era a favor da relação e desde o início apoiou o casal. Já a mãe dela não estava tão satisfeita assim com a relação, mas também permitiu. A insatisfação da mãe de Liana não impediu que o casal se apaixonasse cada vez mais. E amigos próximos dizem que eles eram muito colados um no outro. Sempre trocavam beijos, abraços, telefonemas e cartas de amor. Um certo dia, próximo de completar 2 meses de namoro, Liana perguntou à sua mãe se ela poderia viajar com Felipe para o sítio de um tio dele. Mas a mãe da Liana achou a história um pouco confusa e disse que não. Logo depois ela disse a Liana que ela poderia pedir ao pai dela, só que a Liana nunca pediu. Ao invés disso, ela disse para o pai que viajaria com os amigos da comunidade israelita para a Ilha Bela. E ele não viu problema, já que ela fazia isso com frequência. O pai de Liana sempre levava ela até os locais onde ela precisava ir. Só que dessa vez ela disse que não precisava, pois Felipe já iria levá-la. Já Felipe disse para sua mãe que iria acampar, mas com amigos, e não com Liana. Então, no dia 31 de outubro de 2003, a jornada deles até Embu-Guaçu começou. Embu-Guaçu era um lugar onde Felipe já tinha passado férias antes. Os dois passaram a noite no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e por volta das 5 da manhã pegaram um ônibus no terminal rodoviário do Tietê para o destino deles. Por volta das 8, o pai de Liana ligou para ela. Ele tinha esse hábito de ligar todos os dias para a filha. E ele questionou a ela o porquê que estava tão silêncio no ônibus, já que era uma viagem de jovens. E ela disse que era porque estava todo mundo dormindo. Ele achou um pouco estranho, mas resolveu deixar para lá. Por volta das 9 da manhã, eles chegaram no município de Embu-Guaçu e lá eles pegaram outro ônibus com destino a Santa Rita. Enquanto eles caminhavam pelo vilarejo procurando um local para acampar, eles chamaram muita atenção do pessoal que morava ali, pela quantidade de bagagens, pelo estilo de roupa que eles usavam, que era muito diferente do pessoal que morava ali, porque o lugar era bem humilde, e principalmente pela beleza de Liana. Nesse dia, o casal foi visto por Roberto Aparecido Alves Cardoso, mais conhecido como Champinha, e por seu amigo, Paulo César da Silva Marques, mais conhecido como Pernambuco. Eles estavam indo pescar, mas mudaram de ideia quando viram o casal e decidiram assaltá-los enquanto eles estivessem acampando. Liana e Felipe andaram 4,5 km e se instalaram no sítio abandonado. Logo pela tarde foram surpreendidos por Champinha e Pernambuco, que reviraram todas as coisas do casal e ao perceber que eles não tinham dinheiro nem nada de valor, decidiram sequestrá-los. Primeiramente, o casal foi levado para um sítio ali da região, mas como o caseiro não estava em casa, eles decidiram levar o casal para outra casa de um amigo, também próxima dali, que estava vazia e serviria de cativeiro. O lugar era extremamente sujo e durante o cárcere, Liana e Felipe foram separados. Nesse momento, Liana passou a ser abusada por Pernambuco, enquanto Felipe estava no outro quarto e não podia fazer nada. Percebendo o que estava acontecendo, Liana tentou convencer os bandidos a soltá-los, dizendo que ela era de família rica e que eles poderiam cobrar uma recompensa pelo resgate dos dois, mas isso não aconteceu. Logo depois, a dupla questionou se Felipe também era de família rica, e quando ele negou, eles decidiram se livrar de Felipe, já que não ganhariam nada com ele.
No dia seguinte, os sequestradores levaram o casal por uma trilha. Em determinado ponto do caminho, Champinha parou com Liana e Pernambuco seguiu com Felipe. Quando não podiam mais ser vistos, Pernambuco pediu para que Felipe se ajoelhasse e atirou em sua nuca com uma espingarda de caça. Felipe morreu no dia 2 de novembro de 2003. Liana ouviu o tiro e questionou a Champinha se seu namorado estava morto. Ele negou e disse que Felipe havia sido solto, mas Liana não acreditou e entrou em estado de choque nesse momento. Enquanto isso, o pai de Liana estava muito preocupado, pois já tinha muito tempo que ele não conseguia falar com ela. Então ele decidiu ligar para uma amiga dela e depois de pressionar bastante essa amiga, ela acabou confessando que Liana tinha ido acampar com o namorado em Embu-Guaçu. O pai de Liana foi para Embu-Guaçu na mesma hora e já acionou o comando de operações especiais para poder procurar o casal. De início, eles acharam que eles tinham se perdido e colocaram todo mundo para procurar os dois. E logo no início das buscas, os pertences de Liana e Felipe foram encontrados. Enquanto isso, no cativeiro, chegaram mais 2 comparsas de Champinha, Antônio Caetano Silva, o dono da casa, e também Aguinaldo Pires. Champinha apresentou Liana como sua namorada e a ofereceu para que os amigos abusassem dela, e assim eles fizeram. Logo depois, Champinha seguiu com Liana para a primeira casa onde eles tinham ido, que era de Antônio Matias de Barros. Chegando lá, Liana também foi abusada pelo dono da casa e depois saiu para pescar com Champinha, em total estado de choque. As buscas tomaram proporções gigantescas. O pai de Liana fazia diversos apelos na televisão e a imprensa nacional noticiava o caso o tempo inteiro. Inclusive, um empresário comovido com a situação emprestou o helicóptero para o pai de Liana para que ele pudesse jogar 5.000 panfletos com a foto do casal em cima da cidade, para que toda a população ficasse ciente do desaparecimento dos dois e ajudasse a procurá-los. Até que no dia 5 de novembro de 2003, Champinha passou a ficar muito preocupado com a repercussão do caso e decidiu que soltaria Liana. Ele disse a ela e aos amigos que levaria a menina até a rodoviária para que ela fosse embora. Só que na metade do caminho, no meio da mata, ele decidiu que acabaria com a vida dela, usando uma faca peixeira com diversos golpes em seu pescoço, tórax, costas e inclusive um dos golpes causou um traumatismo craniano em Liana. Os corpos de Liana e Felipe só foram encontrados no dia 10 de novembro de 2003. A essa altura, as pessoas da região já desconfiavam de Champinha, que mesmo tendo 16 anos já era um jovem bem problemático e já tinha matado uma pessoa antes. Sendo assim, um dos comparsas dele foi capturado bêbado e após o porre passar confessou tudo. No dia 14 de novembro, Pernambuco, Antônio Caetano, Antônio Matias e Aguinaldo Pires foram capturados pela polícia e presos. Champinha, por ter apenas 16 anos, foi encaminhado para a FEBEM, um local para jovens infratores. Em 2007, ele tentou fugir, mas foi recapturado no mesmo dia. Em 2006, Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão e 1 ano, 9 meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado a arma do crime. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro de Liana Friedenbach. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra Liana. Em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha confessou o crime com muita frieza. O tempo inteiro ele disse que havia feito aquilo porque quis. E após cumprir os 3 anos de medida socioeducativa, Champinha foi transferido para a Fundação Experimental de Saúde, não como preso, mas sim por não ser considerado apto a conviver em sociedade, segundo laudos médicos, e assim continuar sob a supervisão do Estado. O pai de Liana entrou para a política com a proposta de emancipar jovens que cometem crimes hediondos, para que eles possam cumprir pena. Ele não defende a redução da maioridade penal. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história toda? Eu confesso que esse caso mexe demais comigo. A gente, quando é jovem, acha que tem o controle de tudo, acha que nada nunca vai dar errado, mas acontece que nem sempre é assim. Então, eu queria reforçar aqui a importância de vocês sempre contarem a verdade pros pais de vocês, tá bom?
É isso, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Um beijo e até a próxima.